Meus amigos, aquele lance do Julian Álvares, o pênalti que foi anulado pelo dois toques, levantou uma discussão sobre regras, sobre detalhes, sobre justiça e injustiça no futebol. E eu não sei se você já ouviu a expressão futebol dos milímetros, mas essa expressão voltou a ser usada depois desse lance. E eu acho que vale uma reflexão profunda sobre o que ela significa, depois da vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo aí, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? Faça isso, por gentileza, não desgaste a minha beleza, meu amigo, faça aí, porque você já é rato de internet, você sabe o que tem que fazer quando chega num canal. Fez? É nóis. Seguinte, o lance do Julian Álvares gerou muita discussão ao redor do mundo. Primeiro, as pessoas brigaram com a imagem para dizer que não tinha havido os dois toques. Depois, convencidas de que tinha havido os dois toques, começaram a falar sobre o absurdo da regra. Inclusive, a UEFA, quando publicou no dia seguinte ao jogo, ou seja, na quinta-feira, publicou a imagem que fica claro os dois toques, ela falou que mandou uma provocação à FIFA e à IFAB, que dita as regras do futebol mundial, para tentar rever essa questão de anular o pênalti por dois toques, para repensar, para discutir, para de repente o pênalti voltar, não anular, não ser um prejuízo tão grande para o batedor e você ter uma segunda chance, enfim. E eu vi muita gente falando sobre isso e levantou a discussão do qual o impacto, né, daquele detalhe na jogada em si. O que mudou? Será que prejudicou tanto a jogada a ponto de anular? É uma irregularidade que tem um efeito prático? Eu acho a discussão, eu entendo a discussão, mas eu acho ela perigosa e ela não vale para outros cenários. E eu vou chegar lá já já. No começo do vídeo eu falei sobre a expressão futebol dos milímetros. Se você procurar por aí, e é fácil, o ChatGPT te dá uma resposta, mas você pode procurar porque já é um debate na Europa e aqui há muito tempo. Que é uma expressão usada para se referir a lances de futebol que são decididos por detalhes minuciosos, tipo o detalhe dos dois toques, ou um impedimento muito, mas muito discreto, que hoje basicamente só é visto nem com a linha do VAR, mas com o impedimento semiautomático da europeu, com o sistema de triangulação de câmeras. Será que se tira benefício desses milímetros? Será que de fato há impacto num impedimento tão detalhado? Será que há impacto nos dois toques do Julian Álvares? E aí eu vou para um outro lado. Para quem imagina que a resposta mais simples é dizer não, não tem impacto e deveria mandar seguir, um impedimento mas tão milimétrico não deveria ser considerado, ou um dois toques tão discreto também não deveria ser considerado, a gente pode ir para um outro lado. Eu vou deixar aqui, para a gente continuar conversando, o recado do Mr. Jack, para você brincar lá de palpitar nos jogos que você quiser. Porque é a casa com segurança, agilidade e as melhores cotações do mercado, numa template muito simples, muito responsiva ali, muito fácil de você entender. No QR Code você faz seu cadastro, abre a sua conta e começa a brincar. Esse recado é para quem tem 18 anos ou mais. Se você não tem 18 anos ou mais, esse recado não é para você. Isso aqui também não vai te deixar rico, não é segundo emprego, não é renda extra, é só uma diversão. O link também na descrição do vídeo. E aí até eu vou deixar aqui o recado do Mr. Jack, porque tem a ver com o que eu vou falar quando a gente fala de detalhes minuciosos. O esporte é decidido por detalhes minuciosos, seja ele qual for. Eu vou radicalizar nos exemplos aqui para a gente entender que tudo é minucioso no final das contas. E sim, tudo tem impacto. No boxe, por exemplo, quando você derruba um adversário e o árbitro abre contagem, você tem 10 segundos para voltar, né? Senão é dado o nocaute. Se eu voltar com 1 segundo, depois, com 11 segundos, é um detalhe, mas faz toda a diferença, porque a regra fala 10 segundos. Se eu voltar com 10,5, com 11 segundos, eu perdi a luta. E acabou. Ponto final. É assim que as coisas acontecem. Quando você disputa uns 100 metros rasos ou uma prova de natação, às vezes a medalha de ouro e a medalha de prata são separadas por
centésimos. A prova, basicamente, os dois fizeram igual. Mas alguém ganha e alguém perde. Por isso aqui no tempo. Por isso aqui. No tênis, a bola por milímetros, ela sai ou ela está dentro da quadra. E isso significa um ponto que pode significar um grande slam. Isso vale para o futebol americano, vai valer para o basquete. O basquete você tem lá, quando o relógio estoura, putz, mas o arremesso, a bola sai meio segundo depois que o relógio estoura. Mas o relógio estourou. Tem impacto aquele meio segundo? Tem, porque está na regra. O 2 toques do Julian Álvares tem impacto? Tem, porque está na regra. E acho que o caso do Julian Álvares é até mais além, porque para quem viu ao vivo a cobrança, viu que ele quase perde o pênalti, a bola vai bem alta. Ela vai bem alta. Eu não sei o quanto impactou numa possível defesa do Courtois. Não dá para saber, porque tem uma irregularidade ali. Primeiro que muda o giro da bola, eu já falei sobre isso aqui. Segundo que a bola sobe mais do que deveria. Então tem um impacto aí, não é um detalhe que simplesmente não interfere em nada. Interfere. Um título do seu time pode ser definido por uma bola que entra ou não a meio milímetro da linha. Uma Premier League já foi definida assim, num lance com o Salah, numa bola que não entrou do Liverpool, por isso aqui, o City ficou vivo no campeonato e bateu o campeão. Mas é isso aqui, a olho nu, você jura que a bola entrou. Aí você vê lá que a bola não entrou. Por isso aqui, por milímetros. E aí você pensa, putz, a bola está praticamente dentro, mas não está. Então, quando a gente fala do futebol dos milímetros, o esporte é dos milímetros. Ele é feito dos detalhes minuciosos. É isso que faz a diferença. O impedimento é muito perigoso. Você fala, mas qual o benefício do atacante aqui? Realmente é muito pouco. É muito pouco. Mas aquele pouco, perto do gol, seria capaz de fazer um gol. E mesmo que eu mude e fale, não, beleza, vai ter que ser agora meio corpo ou um corpo inteiro. Em algum momento vai ter um detalhe de milímetros para determinar o corpo inteiro ou não. Tudo vai ser sempre no detalhe minucioso. Seja a regra que eu refaça, ou que eu estipule, ou que eu adapte. Então, é cruel o Atlético ser eliminado, ou a eliminação do Atlético, em parte, ser dada por um escorregão que gera um 2 toques discretíssimo. É cruel. Mas o esporte é cruel por natureza. A partir do momento que tem que ter um vencedor e um perdedor. Alguém que vai jogar muito bem não vai ser campeão. E alguém que jogar muito bem vai. Ou às vezes quem nem joga tão bem assim. O futebol, o esporte como um todo, é baseado em dor. Seja físico ou seja emocional. Porque quem perde vai estar destruído. E só tem um que ganha. A maioria vai estar mal. A maioria vai se frustrar. A maioria não vai chegar lá. Então, assim, ele é cruel por natureza. A gente querer uma justiça no esporte do ponto de vista sociológico é ilusão. O que a gente tem que ter é a justiça dentro das regras do jogo. E isso vai ser minucioso, vai ser no detalhe. Porque você pensa, você tem a regra estabelecida. A regra, ela foi descumprida ali, tem o 2 toques. Se eu, por acaso, acho que aquilo eu ignoro porque eu acho que é discreto, eu estou prejudicando o outro. Você entende o ponto? Putz, dá uma pena do Atlético, né, velho? Não teve impacto nenhum e o cara foi prejudicado. Dentro da regra do jogo, o outro, se eu ignoro a regra, foi também. Porque eu estou ignorando a regra em prol de algo que gerou o gol do Atlético, geraria, e geraria um prejuízo para o Real Madrid. E aí? Quem é que é o prejudicado? Quem é que é o beneficiado? Então, sim, não dá para ir por esse lado. O futebol dos milímetros, ele é feito para ter justiça esportiva, que é o que importa ali nas 4 linhas. Não é a justiça social, simbólica, daquilo que eu acho que é o certo. Dentro das regras do jogo, o que foi cumprido, o que foi descumprido. É sobre isso ali. Então, quando se fala de futebol de milímetros, é importante a gente entender que o esporte é feito dos milímetros, dos detalhes minuciosos, para uma bola que entra ou que não entra, para um impedimento que é ou que não é, para uma falta que é dentro ou fora da área. E aí eu imagino que você pense assim, poxa, o juiz dá o pênalti lá contra o meu time, ou a favor, tanto faz. E aí você vai pensar numa situação ou outra assim, putz, mas foi a tão pouquinho fora da área ou dentro da área, né?
Por que marcar ou por que não marcar? Se foi a tão pouquinho. Qual a diferença de ser um pouquinho fora ou um pouquinho dentro? A diferença é que é um pouquinho fora ou um pouquinho dentro. A diferença do 2 toques é que teve 2 toques. Pouquinho, mas teve 2 toques. E é isso, assim, é um desvio, é uma paradinha que muda tudo. O esporte é desta forma. Então, eu não mudaria em nada a regra. Eu acho cruel, mas é como é. É feito de detalhes, que muitas vezes são cruéis. Mas não dá para ficar esticando essa corda, velho. Não dá. Porque o esporte é feito assim. É a diferença de centésimos numa prova de corrida, é a diferença de segundos num jogo de basquete ou numa corrida de Fórmula 1. É a diferença de milímetros na distância de um corredor para o outro, que gera uma distância no tempo, no futebol americano, no que está dentro ou fora da área de touchdown. É sobre isso, velho. O esporte é de milímetros. E a diferença de quem perde, de quem ganha, do bom e do ruim, é sempre no detalhe, em via de regra. Normalmente é no detalhe. Se não tiverem os detalhes, você não vai ter o jogo, simples assim. Você não vai ter esporte. Agora, um detalhe que não é detalhe é você se inscrever nessa porra aqui. Beleza? Toca aí na notificação, deixa o seu like, deixa o seu dislike e se inscreve no canal. Valeu? É nóis. E fica a reflexão aí.